Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nesse vídeo nós iremos falar por que tem tanto nome rolando. O Ceni entregou uma lista de 36 jogadores para a diretoria e falou assim, ó, esses daqui, qualquer um desses, eu quero para 6, não eram, são mais 4 por causa da história do investidor, para 6 reforços. Tem uma lista também de 14 nomes que podem ser emprestados, vou contar um pouquinho dessas listas, vocês vão gostar, porque tem nome que vocês já não querem há um tempo. E lista de jogador que só sai se for por um bom valor, gente, tipo Luan. Vou falar do Kaká, ex-Cruzeiro, zagueiro que tá agora no Japão, o São Paulo deu uma sondada nele. Vou falar do Pedro, atacante do Flamengo, que São Paulo tem, já sabe o valor, a diretoria do Flamengo já passou o valor pro São Paulo. E a torcida do Flamengo está reclamando por esse valor que passou para o São Paulo. Vamos falar também do Fernando Sobral, o meio-campista do Ceará, que o Ceni falou pode trazer para a vaga do Benítez, que inclusive é uma baita de uma economia se fechar. E vamos falar do diretor de futebol lá do Grêmio, que elogiou o Vitor Bueno, também comentou um pouquinho sobre o Pablo. Ou seja, né? Você que tá aí pensando, caraca, Vitor Bueno, eu sei que tem gente que gosta do futebol dele, mas parece que ele vai ter destino. Vamos falar do planejamento, de tudo isso. Bora falar de mercado da bola, que 36 nomes numa lista quer dizer que a gente vai ter trabalho nessa janela para cobrir em cima, né? Bora lá. Gente, meu nome é Laila Reis, eu estou à frente da equipe da SPFC.net. Bora falar de notícia. Seguinte, acabaram os jogos, quer ter mais de 3 mil canais livres no seu celular, no seu notebook, na sua Smart TV, no seu TV Box. Quando voltarem os campeonatos, todos os jogos de São Paulo, está acompanhando o futebol europeu, passam todos. Tem canal de todos os jornais, canais de esportes, músicas, séries, tudo por R$ 29,90. Network BG, o link vai estar aqui embaixo. Você faz 2 horas de teste gratuitamente. Para começar falando do Fernando Sobral, meio-campista do Ceará, que nessa temporada fez 50 jogos pelo Vozão. E o Rogério Ceni colocou nessa lista de 36 nomes para a diretoria. Falou, acho um meio-campista que, apesar de jogar um pouquinho mais recuado, é bem versátil, é um pouco do que eu estou procurando. O salário dele, ele ganha 200 mil por mês lá no Ceará. O salário dele é mais barato do que o Benítez, então entre em contato com ele, porque se fizerem umas contas do que o Benítez custaria só de salário, nem de valor que teria que pagar lá para o Independiente. Só de salário, se fizer umas contas de quanto que o São Paulo economizaria de uma troca de um meia para o outro, daria 2,5 milhões de reais por temporada. Rogério Ceni elogiou o Fernando Sobral pra caramba. Foi o Sobral que chegou em 2019 lá no Ceará. Aliás, em 2019 ele estreou para o profissional, ele passou por times de segunda divisão e tudo mais. Então 2019 foi a primeira vez que ele chegou para o profissional da Série A e tem contrato lá até 2023. Só que o Vozão avisou o seguinte: só se tiver uma compensação financeira, que na base daqueles 14 nomes, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre eles, a gente não quer troca no tete-a-tete. Pode até ser uma troca com um pouquinho de dinheiro, mas no tete-a-tete, não. Quero saber sua opinião aí sobre o Fernando Sobral. Vamos falar do Kaká, ex-Cruzeiro. Não é o Kaká, né? É o Kaká, que já foi zagueiro do Cruzeiro e hoje está no Japão, no Tokushima. São Paulo falou, olha, estou atrás de um zagueiro canhoto, entra em contato. O São Paulo já oficializou lá, porque falar com o Japão é um pouquinho mais difícil, tem que ter, né, todo um cara que vai pra lá, nos horários, não sei o que, essas coisas que a janela traz. Já perguntou o valor do jogador, tá querendo saber se aceita a troca. A cabeça da diretoria é que esse zagueiro que tem 22 anos de idade viria para ser reserva do Arboleda. Como ele tem 22 anos de idade, é que ele ia ganhando experiência e aí com o tempo ele poderia ser um futuro Arboleda. Se você conhece o jogador, coloca aí os comentários. Se não conhece, a gente te fala mais no SPFC.net. Gente, vamos falar agora do Grêmio. Do Douglas Costa eu não tenho por enquanto o que falar, não tem novidade sobre o assunto, mas vamos falar que o vice-presidente de futebol do Grêmio falou que realmente, a gente está negociando com a diretoria do São Paulo, a gente tem uma barca de jogadores que a gente está negociando aí, entre eles o Douglas Costa. E facilmente, por causa desse negócio de Série B, vai entrar menos dinheiro em caixa, a gente precisa se livrar de salário e tudo mais. E a gente viu a lista de jogadores que o
que o São Paulo ofereceu pra gente. O Pablo não tá sendo discutido, mas o Vitor Bueno é muito bom jogador, a gente gostou bastante. Quando o São Paulo veio aqui no 3-0, quando o São Paulo veio aqui jogar contra a gente ficou interessado já nele e ele veio nessa lista de possíveis trocas. Então pode ser que venha alguém do Grêmio em troca do Vitor Bueno. Me conta aí embaixo nos comentários o que você acha da saída de Vitor Bueno. Pra mim tinha que ser a dupla, mas eu sei que respeito, tem gente que gosta. Só um detalhezinho, por que o São Paulo tá querendo negociar o Vitor Bueno? Ganha 400 mil por mês de salário, tem contrato até 2023, se ficar até 2023, São Paulo tem quase 10 milhões para pagar para o jogador e não considera ele uma prioridade, eu também não considero ele uma prioridade. Vamos falar do Pedro agora, atacante do Flamengo, direto à reserva do Gabigol. E vou te falar porque que tá rolando uma revolta da torcida do Flamengo com essa negociação. Vamos lá. Na lista de 36 jogadores, o Rogério falou, ó, o Pedro, já treinei ele, conheço o futebol dele, ele é esse atacante veloz, de beira de campo, que eu falei pra vocês que eu quero e tudo mais, ele serve pra essa posição, me traz o Pedro. Aí entrou em contato com a diretoria rubro-negra e o Flamengo falou, olha, 7 milhões de euros, que dá 45 milhões de reais, se você quiser o jogador. A torcida do Flamengo tem boa memória, lembrou que o jogador foi comprado por 90 milhões de reais. Então como é que você tá fazendo um preço tão barato aí e tudo mais? Só que a diretoria rubro-negra, ainda mais que perdeu aí Libertadores, um monte de coisa, manda a técnica embora, tá refazendo todo um planejamento e tem jogador que não vai ficar mesmo. E o Pedro, se rolar esses 7 milhões, a diretoria quer vender. Vamos ver se o São Paulo vai conseguir. Investidor é a palavra certa, ou vender jogadores para comprar o Pedro, mas essa negociação já está rolando, já está com valor na mesa. E, eu tenho uma informação para dar antes dos 36 nomes. Tanto essa do Pedro, essa negociação do Pedro, quanto a do Fernando Sobral, quanto a do que eu contei do lateral, Gilmar, aquele lateral peruano, aliás, desse lateral, eu sou amiga, descobri, ele viu meu vídeo e me mandou mensagem, sou amiga, muito amiga, do empresário dele que tá aqui no Brasil, e ele me contou algumas coisas, que também confirmei com a diretoria de futebol. O São Paulo tá negociando com esses jogadores desde a última semana de novembro. Entrou em contato com o Sobral, por exemplo, na última rodada do campeonato. Então já faz um tempo que o São Paulo tá na janela. Esses 36 nomes vão começando a surgir agora, porque tá começando a aparecer valor, etc. Então prepare o F5 que vai vir nome atrás de nome. Vamos falar agora do planejamento do São Paulo. O São Paulo ele separou o planejamento por listas. Uma lista de 14 jogadores que podem ser emprestados, de 36 jogadores que, entre 6 reforços que o Ceni pediu 6 reforços, falou desses 6, me traz dessa lista de 36 nomes. E tem uma outra lista de jogadores que só podem ser vendidos, nem negociados para empréstimo, só se for vendidos. E a gente não tem todos os nomes. Então até agora, dentro daqueles 36, a gente tem o Rodinei, Wesley Moraes, Vitor Cuesta, Douglas Costa, Kaká, Pedro, o Gilmar, que é o peruano, o Patrick, o Ronald, o Romarinho e o David. A gente sabe 11 nomes. Se eu esqueci de algum que eu já falei em algum vídeo, vocês me lembram aí embaixo do comentário. Então são 11 nomes que a gente já tem conhecimento, mas são 36 no total. Dos 14 nomes que podem sair para empréstimo, tem Pablo, Vitor Bueno e Reinaldo. Se rolar um empréstimo aí com qualquer um desses dois, pau no gato. Então assim, se emprestar o Reinaldo, aí o São Paulo vai para a janela atrás do lateral esquerdo. Se não tiver proposta pelo Reinaldo, e é a mesma coisa pelo Pablo, beleza? E a lista daqueles que só saem se tiver proposta é Luan, se não quer ficar com o Luan, e tem que ser proposta boa, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara. O Rogério Ceni fez uma lista de coisas 36 atrás de força e velocidade. Se tiver alguma dúvida, manda aí embaixo nos comentários. Grande beijo pra todo mundo.